Abra a tua Bíblia em Eclesiastes capítulo 1, versículo 15, apenas a parte A. Eclesiastes capítulo 1, a primeira parte desse versículo, para que nós hoje falemos sobre esse ditado popularíssimo, que é: pau que nasce torto, morre torto. E esse parece que esse ditado tem base bíblica, quando você olha para Eclesiastes capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz assim: o que é torto não pode ser endireitado. Isso na NVI, eu não sei como é que está a tua, Mateus, está igual? Mateus esqueceu de mim hoje. O que é torto não pode ser endireitado. Queridos, olha aqui para mim. Esse ditado, na minha realidade, ele sempre é dito ele é sempre pronunciado ao fim da história de um indivíduo, e o fim dessa história é ruim. E a análise que se faz é que ele foi sempre assim. Então, pau que nasce torto, morre torto. Eu me lembro de que várias vezes, ao final de um indivíduo que se deu mal na vida, um indivíduo que morreu porque corria muito, ou então foi assassinado porque vivia uma vida de bandidagem, sempre ouvi essa frase muitas vezes ouvi essa frase acompanhada: pau que nasce torto, morre torto. É interessante que a Bíblia, o Antigo Testamento, vivia sob uma filosofia chamada determinismo. O determinismo é uma filosofia, é uma crença, é um pensamento, e ele aparece, reflexo dele, na palavra de Deus. O Antigo Testamento, você encontra esse determinismo. Por exemplo, Êxodo 4, 21 diz que Deus endureceu o coração do faraó. A própria Bíblia diz isso, Deus diz isso para Moisés, né? Por quê? Porque na época do determinismo, tudo era atribuído a Deus. Tudo que acontecia era atribuído a Deus. Por isso que Deus, em sua revelação, chamada revelação progressiva, Ele nunca levou para os homens, no tempo da história do Antigo Testamento, informações que só eu e você temos. Por isso que Jesus diz assim: mais bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então havia um determinismo, porém o determinismo está no nosso coração. A gente usa de muito determinismo. Por exemplo, muitos de vocês aqui acreditam que o dia da sua morte já está marcado. Tanto é que a gente fala, né? Só quem morre de véspera é peru. Então é interessante como tem muito de determinismo dentro de nós. Você tem muitas crenças que você acredita, tipo essa. Mas é interessante que nós olharmos para o Antigo Testamento e vermos essa questão desse determinismo, né? O próprio Salomão, ele diz em Eclesiastes 7,13, ele diz assim: considere o que Deus fez, quem pode endireitar o que ele fez torto? Tem outro texto de Salomão que é muito interessante, Provérbios 16:4. Tudo isso, irmãos, para deixar bem claro como a mentalidade do homem do Antigo Testamento era uma mentalidade assim, era determinista, tudo certo, as coisas são assim e não haverão de mudar. O Senhor fez todas as coisas, olha esse texto, Provérbios 16:4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. A expressão até ajuda a filosofia, né? Até o perverso para o dia da calamidade. O salmista cria assim, Davi cria assim.
Quando você abre o Salmo 139, o capítulo de número 16, você vai encontrar aquele hino lindo, né? A gente até canta o Salmo 139, mas olha o versículo 16, é um versículo que realmente ilustra essa filosofia, esse pensamento determinista. Olha só: os teus olhos me viram a substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, e cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então muita gente crê assim, irmãos, muita gente crê do jeito que Davi cria. E é interessante a gente olhar para a palavra de Deus e ver uma ruptura abrupta deste pensamento, dessa filosofia na pessoa de Jesus Cristo. Quando você pega, é muito maravilhoso isso, gente. Olha como expressões podem chamar a atenção para nós e a gente passa batido. Você pega o capítulo de Mateus, o capítulo 5 de Mateus, você vai ouvir por 6 vezes, quase, por 6 vezes, você vai ouvir a expressão: ouviste o que fora dito pelos antigos? Eu, porém, vos digo. Uma das mais tremendas expressões usadas por Jesus, que determinou um novo tempo, esta pequena frase: eu, porém, vos digo. A partir de agora vai ser diferente. É interessante, irmãos, que os antigos inventaram muitas crenças, os antigos criam em muitas coisas, mas Deus mesmo, olha aqui para mim, olha que coisa maravilhosa, como Deus deixava os antigos inventarem as suas crenças, mas Ele dava as pistas de que as coisas não seriam bem assim, que as pessoas não estavam com toda a razão nessa crença, que Salomão não estava com toda a razão. Aí você poderia me dizer: mas pastor, por que está escrito na Bíblia? Queridos, a Bíblia você precisa conhecer a palavra de Deus, para você não usar a Bíblia para informar aquilo que Deus não quer informar. Então a Bíblia, você vai encontrar na Bíblia textos descritivos, e textos normativos, e textos sugestivos. Descritivos é que evidencia um tempo, uma época, como as coisas eram assim. Os normativos são normas, você precisa cumprir isso em qualquer tempo, em qualquer época. E sugestivos são aqueles textos que tanto faz você cumprir ou não. Esses sugestivos foi eu que inventei, porque eu estava lendo uma parte da Bíblia e falei: isso aqui é sugestão. Mas os normativos e os descritivos, eles são reais na Bíblia. E ainda mais quando você pega esses 5 livros aqui, ó: Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses 5 livros são os conhecidos como livros poéticos. O que você vai encontrar nesses livros? Coisas que permeavam o coração dos homens, do poeta, daqueles que escreviam poesias. E a poesia, os poetas, eles têm licença para falar o que eles quiserem falar, usar de hipérbole, usar de metomínio, usar de exageros. Olha, existe uma coisa, né, Chechel, chamada licença poética, que parece que quem é poeta pode falar a besteira que quiser e que está tudo certo. E é interessante isso. Então, quando você encontra uma afirmação dessa, que o que é torto não pode ser endireitado, você precisa contextualizar esse texto. Está antes de Jesus, quem está dizendo, e fazia parte da verdade de Salomão. Salomão cria assim, Davi cria assim. Mas olhemos para Deus no Antigo Testamento, gente, olha que coisa maravilhosa. Eu dei uma garimpada, encontrei os homens inventando as suas crenças, mas Deus dando pista. Por exemplo, uma personagem importante da Bíblia, Raabe. Por que um pau mais torto do que Raabe? Uma prostituta da cidade de Jericó.
O que a Bíblia faz com aquela mulher? O Senhor fez com aquela mulher? Simplesmente fez dela um instrumento de conquista. Então o determinismo não funcionou. O determinismo do Antigo Testamento, que fazia parte da crença dos antigos, da filosofia dos antigos, não funcionou na vida de Raabe. Naamã, o general sírio, não tinha nada a ver com o povo de Deus. Esse indivíduo veio a se converter. Você pode encontrar Naamã fazendo a sua declaração de fé em 2 Reis 5,17, sabe por quê? O judeu não cria que qualquer indivíduo fora da nação de Israel poderia ser abençoado por Deus. Sabe qual é a crença determinista do judeu, gente? Era assim, ó: samaritano, simplificando, popularizando a crença judaica, samaritano e gentios. Quem são os gentios? Samaritano era uma raça misturada, sabe essa mistura assim, tipo, bem de duas raças. Eu vou dar o exemplo da Sandra. A Sandra é filha de espanhol com alagoana. Olha o que Deus sobrou para mim, irmãos. Filha de espanhol com alagoana. Essa mistura, o que a Sandra é? Alagaiol. Poderíamos chamar assim, né, Sandra? Mas Deus, os samaritanos eram judeus misturados, andaram se misturando. Os gentios era todo o povo que não era judeu. Olha a crença dos judeus, olha aqui para mim: gentios e samaritanos só têm uma utilidade: ser combustível para o fogo do inferno. Só isso. Eles não tinham chance. Mas isso não fazia parte do que Deus se revelara no Antigo Testamento. Naamã mesmo, olha a declaração de fé de Naamã, 2 Reis 5,17. E disse Naamã: se não queres, dê a esse teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto e nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Olha, esse determinismo não funcionou na vida de Naamã, porque não fazia parte da vida, da mente de Deus. Deus deu pista de que as coisas não eram assim. Nós vamos encontrar um imperador, Nabucodonosor se converteu, irmãos. Quando você abre a Bíblia, e o imperador então? Sem chance. Um determinismo nunca alcançaria outros reis que não fossem reis de Israel, outra autoridade que não fosse autoridade de Israel. Deus nunca abençoaria. Olha o que diz Daniel 4,37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos e juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Um imperador aqui, irmãos, um rei se rendendo, e não era judeu. E por fim, do Antigo Testamento, uma cidade inteira, Jonas capítulo 3, a cidade de Nínive, uma cidade inteira, irmãos, um monte de pau que nasceu torto. Olha o que aconteceu com esses paus tortos lá. Jonas 3,5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de saco desde o maior até ao menor. Então esse determinismo não fazia parte do ensino de Deus, mas desta frase que Jesus vai usar. E agora eu quero que você abra a tua Bíblia no capítulo 5 de Mateus. Vá lá com calma, não atropele. Eu sei que a sua Bíblia, alguns aqui estão com Bíblia novíssima, né, Keile, ó, Kate, e a folha não abre porque está tudo coladinho. Gente, olha, olhemos para Mateus 5:21. Vou passar esse raciocínio, irmãos. Vocês pensam que isso aqui é conversa de pregação, de live e de cultinho, não é. Mateus capítulo 5, houve uma mudança estrutural no universo. Em tudo, olha para mim, tudo mudou a partir de Mateus capítulo 5. Isso não é brincadeira.
os raciocínios, a cultura, os que os antigos diziam, o que estava ensinado. Começa-se um novo tempo, começa-se um novo testamento, começa o estabelecimento da nova aliança, começa a plenitude dos tempos, começa o tempo que, na minha crença pessoal, o tempo da última geração, o nosso tempo. Aí você vai encontrar o versículo de número 21, ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Versículo 22, essa é a frase, irmãos, essa frase é a frase, eu porém vos digo. Quem estava dizendo isso? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o Deus Todo-Poderoso. E se Ele disse, então a partir de agora as coisas precisam ser compreendidas de maneira diferente, porque quem está falando é El Shaddai, o Todo-Poderoso. Vamos aplaudi-lo por isso. Versículo 21, ouviste o que foi dito. Versículo 22, eu porém vos digo. Aí você continua. Versículo 27, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerá adultério. Versículo 28, eu porém vos digo. Versículo 31, também foi dito. Versículo 32, eu porém vos digo. Os antigos, irmãos, inventaram um monte de coisa, mas agora, desculpa a gíria, mas o papo é outro, é outra conversa, é outra conversa. Versículo 33, outro assim ouviste que foi dito aos antigos. Versículo 34, eu porém vos digo. Versículo 38, ouviste o que foi dito, olho por olho, pastor China pregou isso aqui, eu porém vos digo. E versículo 43 e 44, ouviste o que foi dito por 6 vezes. Isso foi repetido num capítulo só. Agora olha aqui para mim, gente, e a gente passa batido por isso, fala a verdade. Você já ligou para esse eu porém vos digo? Pois é, mudou-se, mexeu com as estruturas, e aquele a quem deve ser o autor e consumador da nossa fé, é para ele que eu devo saber o que foi que ele disse. Não adianta eu saber o que Platão disse, o que Aristóteles disse, adianta para eu passar no Enem, adianta para eu esnobar em discursos sociais, adianta para eu dar uma esnobada do meu conhecimento, sobre o quanto sei de filosofia, o quanto eu sei, mas para viver, para ser transformado, para ser impactado e para vivenciar as promessas de Deus, você tem que, depois do que eu porém vos digo, pode falar, Senhor. Aqui muda tudo, irmãos. Isso aqui é muito profundo, é simples, porém profundo, é demais, é uma coisa assim, que estruturalmente mexe com as entranhas de todo conhecimento, porque os antigos, a vida inteira eles aprenderam isso. Eu porém vos digo. Então, queridos, esse Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, na pessoa de Jesus, o Alfa, o Ômega, o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, aquele que era, que é, o que há de vir, ele vem de um jeitinho tão humildezinho no nosso meio. O nascimento dele foi humilde, agora a profissão dele acabou com esse ditado. Como diz a irmã Belmair, né? Mandou para mim já hoje. Falei, nem precisa ir no culto, porque já sabe, né? Jesus era carpinteiro, pastor. Ainda bem que a Bel me falou. Valeu, Bel, obrigado, Bel. Olha a profissão desse cara, olha a profissão desse Deus Todo-Poderoso quanto gente, carpinteiro. Ele foi chamado de carpinteiro. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, por favor. Abram a Bíblia de vocês. Vocês ficam falando, mas o pastor fica inventando essas coisas. Marcos 6:3. Marcos 6:3.
A Bíblia diz assim na Revista Atualizada, é a sua, né, Mateus? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vive aqui entre nós as suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Não é este o carpinteiro? Gente, vamos olhar para esse ditadozinho pobre, esse ditado determinista, que muitas vezes nós o citamos: pau que nasce torto, morre torto. Quando um pau torto encontra um carpinteiro, o pau fica retinho, amém? Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Gente, semana passada nós tivemos aqui, falando nisso, o vídeo das mensagens anteriores estão postadas, editadas, tá? No YouTube. E a última mensagem, o Marcelo esteve falando aqui sobre Pedro, mas eu queria mostrar para vocês, gente. Inclusive fui muito abençoado por um amigo meu, do meu tempo de, Sandra, do meu tempo de infância. Eu conheci ele antes de ir para a igreja, porque toda vez que eu falo infância aqui, irmãos, a Sandra chegava e falava assim: você já tinha 24 anos quando você fala isso. Eu falei: puxa vida, é uma perseguição. Aí, esse é meu amigo de infância, Dr. Carlos Augusto, hoje é psicólogo, professor de seminário, está lá em Campinas. Gugu, um beijão para você. Ele me chamou a atenção em um texto que ele escreveu sobre João, o apóstolo do amor. Fiquei olhando para João e olhando o texto que o Guto escreveu, e eu achei muito interessante, e eu gostaria de honrar aqui o meu amigo, e lembrar vocês de como que o carpinteiro fez com todos os paus tortos com quem ele se encontrou. Eu quero separar João, porque João, em Marcos 3,17, ele foi apelidado, tanto ele quanto Tiago, eles foram apelidados de filhos do trovão. E nas informações que o Guto traz para nós no seu texto, ele fala porque ele era uma pessoa intempestiva, ele era uma pessoa irada, ele era uma pessoa nervosa. E eu encontrei João com seu nervosismo em Lucas 9,54. Jesus tentou entrar na aldeia de samaritanos, e os samaritanos não quiseram que Jesus entrasse. Olha a reação de João em Lucas 9,54. E os seus discípulos, Tiago e João, os dois irmãos, os filhos do trovão, os dois eram chamados filhos do trovão, vendo isso disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma essa cambada de samaritano, como Elias fez? João, irmãos, João era pentecostal, né? Queima, Senhor, manda fogo do céu. Aí ele cantou, foi João que fez aquele cântico: manda fogo, Senhor, manda fogo. Eu acho que foi, se não foi um parente de João. Mas olha só, gente, outra vez João todo exclusivo, olha como João era nervosinho. No capítulo 49, no versículo 49 desse mesmo capítulo, João disse: mestre, vimos um que estava expulsando demônios em teu nome, e nós o lhe proibimos, porque ele não segue, ele não é do nosso grupo. Irmãos, a convivência de João com Jesus, o carpinteiro, sabe como é registrado nos livros de história sobre João? O apóstolo do amor. Olha como que Deus pegou esse pau torto e deixou ele retinho. A história mostra João como apóstolo do amor. Todos os queridos, todos, os leprosos, os cegos, os endemoniados, os coxos, as mulheres prostitutas endemoniadas, enfermas, todos paus tortos que foram endireitados pelo Deus carpinteiro e pelo carpinteiro que era Deus. Agora, queridos, olhem para uma realidade, como o determinismo cai por terra. Abra a tua Bíblia no capítulo 23 de Lucas.
na crucificação de Cristo. Tem uma lição para mim, irmãos. Eu mudei, a partir de ontem, eu mudei o meu discurso sobre um dos indivíduos aqui. Se um dia vocês me virem cometendo de novo o mesmo erro, por favor, vocês estão autorizados. Falou, pastor, não é assim, hein? E eu vou explicar porquê e como esse determinismo está no nosso coração. Eu estou lendo a crucificação, quando Cristo estava crucificado, e a Bíblia diz assim: um dos criminosos que ali estavam dependurados, lembra que Jesus foi crucificado entre dois ladrões, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Eu estou lendo Lucas, capítulo 23, versículo 39. Você não é o Lucas? Você não é o Lucas, ó. Você não é o Cristo? Salva-se a si e a nós. Mas o outro criminoso, na minha versão está criminoso, como é que está a tua? Só está falando o outro, né? Mas o outro criminoso, cadê o criminoso? Mas o outro criminoso repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com a justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, é lindo demais isso aqui, irmãos: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu te garanto, na minha Bíblia está assim, eu garanto, ali do Mateus está em verdade te digo, eu garanto que hoje você estará comigo no paraíso. Irmãos, olha o carpinteiro Deus, olha o Deus carpinteiro, arrumando ali aquele que decidiu não crer que o pau que nasce torto morre torto. Não quis, quis passar pela mão do carpinteiro, o outro não. Lembramos de Judas também, não é? Os outros 10 discípulos, todos foram tratados, não, quis continuar torto. Agora, irmãos, preste atenção nisso que o pastor vai dizer para vocês. Vamos de novo, olha como Salomão, poeta, né? Ora fala uma coisa, ora fala outra. Agora olha para o versículo 29 do capítulo 7 de Eclesiastes. Nós vamos ver uma verdade aqui, que a natureza mostra. Você não poderá negar o que eu vou dizer aqui, porque vai vir à sua memória, você vai falar, é isso mesmo, é isso mesmo. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 7, versículo 9. Assim cheguei a esta conclusão, já citei esse texto aqui várias vezes. Deus fez o homem reto. Algumas Bíblias diz, Deus fez os homens justos. Aquela ali está legal. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Outras Bíblias dizem, ele se meteu em muitas encrencas. Outras Bíblias dizem, ele se meteu em muitas intrigas. Na Bíblia, na linguagem do pastor Arlindo, ele se entortou muito. Gente, ninguém, olha aqui para mim, essa afirmação você não pode esquecer. Ninguém nasceu torto. Ninguém. Nem as plantas. Põe de novo o banner da planta, aquela árvore que esta árvore, logo que ela brotou, o broto, ele não nasce torto. Os animais, todos os seres humanos, na percepção pelo menos da mãe, do pai e dos parentes e de todo mundo que não tem coragem, mas na percepção de todos, os bebês são lindinhos. Ai, que gracinha. Todos, vocês viram os animais são lindos.
Os bebezinhos são todos lindos, todos nasceram maravilhosos. Ninguém, olhe para mim de novo, ninguém nasceu torto. O determinismo desse ditado cai por terra, a própria natureza derruba isso. Ninguém nasceu torto. Quando bebês, todo mundo bonitinho, até essa árvore torta, o seu primeiro broto, quando começa a crescer, é retinho. Deus fez tudo reto. Olhe de novo para Eclesiastes 7:29. Mas Deus fez os homens retos, mas eles se meteram em muitas encrencas. Eu quero, queridos, que todos nós tenhamos esta percepção de que a vida trouxe muitas torturas para nós. Torturas eu quero botar entre aspas, de entortar. Tantas circunstâncias e principalmente as nossas decisões, atitudes que eu tomei, deram uma entortada em mim, entortou a minha vida. Eu não nasci torto, eu não nasci ruim, eu não fui entortado por Deus, mas as circunstâncias trouxeram esta realidade. Algumas imperfeições que eu vou dizer o que eu creio agora, tá? Que Deus oportuniza para todo ser humano uma oportunidade de ser tratado por Ele do jeito de Deus. Eu não sei como. Eu li um livro, o Fator Melquisedeque, revelações de Deus em tribos perdidas, pessoas que tiveram contatos com Deus em tribos perdidas. Mas todos nós temos a oportunidade de endireitar-nos, não pela nossa força, não pelas nossas atitudes, mas deixar o carpinteiro endireitar. E querido, e carpinteiro nenhum endireita uma madeira que não queira ser endireitada. Quando uma madeira vai para a mão do carpinteiro, ela já está morta. E a Bíblia traz a proposta da morte para nós, de uma morte sobrenatural e espiritual na pessoa de Jesus Cristo. Olhe para Romanos capítulo 6, versículo 8. Romanos 6, 8 diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Colossenses capítulo 3, versículo 3: porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Olha o que o encontro com Cristo produz na vida, no sobrenatural da nossa vida: uma morte para as torturas, entre aspas, não torturas de torturamentos, mas para os nós, para os defeitos daquilo que foi feito reto, daquilo que foi plantado e nasceu reto, mas as circunstâncias e as minhas decisões entortaram a minha vida. Quando eu me encontro com Cristo, a Bíblia diz que eu já estou, o que aconteceu com Ele acontece comigo, eu morro em Cristo. Aí Ele vai pegar, queridos, e vai começar a mexer na nossa vida. Passar pela mão do carpinteiro dói. Ele mexe com valores. E um dos valores, e aí eu vou dizer para vocês: mas pastor, e o negócio do ladrão lá da cruz? Irmãos, até ontem, todas as vezes que eu falava desse ladrão que se converteu, eu falava do ladrão da cruz que se converteu.
o irmão da cruz que se converteu. Ele não é mais ladrão, ele não morreu ladrão, ele foi um passageiro para o paraíso. Isso mudou. Eu nunca mais vou citar esse indivíduo como o ladrão da cruz que se converteu, o irmão da cruz se converteu. No máximo eu vou dizer o ex-ladrão que se converteu. Um pau que nasceu torto, não nasceu torto, a vida o entortou, mas quando ele passou na mão do carpinteiro, ele morreu em Cristo, e ele foi para o céu, retinho. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Olha aqui para mim, irmãos. Quando Raabe, aquele primeiro exemplo que eu dei, ele é citado na Bíblia posteriormente, o rótulo aparece, a prostituta Raabe, a meretriz Raabe. Eu falei, olha o determinismo. Os escritores da Bíblia não liberaram Raabe, assim como eu até ontem não liberava esse ladrão. Eu sempre chamava ele de ladrão da cruz. E o ladrão da cruz? O irmão da cruz, o ex-ladrão da cruz, o irmão da cruz. Por isso, queridos, que dói, a gente tem que parar e pensar. Eu tive uma experiência que eu estava fazendo essa mensagem, deu um problema lá no computador, eu perdi ela inteira, depois de ter escrito ela inteirinha. Aí eu falei assim, eu não vou murmurar, nem comentei nada. Eu falei, não vou reclamar, Deus deve ter alguma coisa para isso aqui. Aí eu falei, uma outra hora eu escrevo, ter na minha cabeça. Depois que eu perdi tudo, eu tive contato com esse texto que o meu amigo mandou para mim, dizendo que lembrou de mim, quando ele estava lendo o texto. Então, queridos, aí eu fui escrever de novo. Aí veio novas ideias que eu não tinha tido antes. Muito, eu falei assim, Senhor, como o Senhor é bom, né? Como o Senhor é bom. Irmãos, dói, viu? Tem os nós que, para endireitar no tempo e no modo de Deus, machuca, mudança de valores, mudança de visão, mudança de vocabulário, mudança de alimentação, mudança de vestidos, mudanças de tudo entre você e Deus. Não deixe que ninguém dê uma receita para você. Mas tem coisas que precisa, meu vocabulário muitas vezes precisa mudar, a minha maneira de me alimentar precisa mudar, tudo que eu faço precisa passar por uma demonstração, ou por uma transformação. É Deus tratando com a gente. Cai por terra, irmãos, esse ditado, porque nem um pau nasce torto, e os que se entortaram pode ser endireitado na mão do carpinteiro. E esse endireitamento é um processo. Alguns deles são engraçados, são prazerosos, mas outros, irmãos, dá angústia, dá uma nó no peito, bate um arrependimento, uma tristeza. Mas Deus, tudo é o tratamento de Deus, porque Ele só faz isso, queridos, com quem Ele ama e com quem Ele quer endireitar. Por quê? Porque em Cristo, o pau que ficou torto, só morre torto se quiser. Se você quiser continuar do mesmo jeito, sem ser tratado por Deus, você não nasceu torto. Em Cristo, o pau que ficou torto, o outro criminoso, não recebeu o mesmo tratamento porque não quis ser endireitado. A Bíblia nos mostra Judas não querendo ser endireitado. Nós conhecemos na nossa visão algumas pessoas que não quiseram ser endireitados. Nós conhecemos pessoas que não querem ser endireitadas. Mas isso é com ela e Deus. Mas uma coisa eu quero que você saiba, você que está em casa saiba também.
só morre torto quem quiser. Deixa Deus. Estou tendo experiências tremendas com o Senhor, irmãos, de ver Deus tocar em coisas assim, e aquilo que dói, e eu tenho a percepção que é Deus, em vez de eu reclamar, eu falo assim: isso é prova do amor de Deus para comigo. Deus está querendo endireitar alguma coisa em mim, Deus está querendo tirar um nó. De vez em quando dá uma dorzinha, ai Deus, aí não, deixa esse nozinho aí, não, vou tirar. Tira, Senhor. Orgulho, percepção, essa parte da murmuração, vixe, como Deus tem tratado, percepção do outro, percepção da igreja. Irmãos, nós temos alguns desafios como igreja, que eu estou assim, maravilhado com Deus, como Deus vai mexer com a gente, com os nossos valores. Guarde isso. Pau nenhum nasce torto, o pau que ficou torto, só morre torto se quiser. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Eu quero orar.